Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou o Adriano e comigo estão hoje a Kátia, o Osmar e o Guilherme para seguirmos juntos nessa caminhada de reflexão sobre o Espiritismo. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Kátia, Adriano, Guilherme e você que nos acompanha em nosso podcast. Muito feliz de estarmos juntos novamente para mais esses momentos de reflexão e aprendizagem. Olá, Osmar, Adriano, Guilherme. Olá a todos os nossos companheiros que nos acompanham no podcast. Estamos aqui para mais um bate-papo gostoso. Olá a todos, companheiros de podcast, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa meia hora de aprendizado espírita. E no último episódio, nós tratamos um pouquinho sobre a presença e a influência dos espíritos em nossas vidas. Como que os espíritos desencarnados se relacionam conosco, encarnados, e também um pouquinho sobre essa consciência de que nós somos os espíritos desencarnados, né? Porque somos imortais e quando desencarnamos, quando deixamos o corpo físico, passamos a viver no mundo espiritual. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre um tema muito importante para a doutrina espírita, que é o poder do pensamento e da vontade, né? E são dois atributos do espírito, nossos atributos, e isso tem uma relação muito importante, né? Porque nós vamos ver que o pensamento é uma ferramenta, né, do espírito muito importante. Não é isso, pessoal? Isso mesmo, Adriano e os demais companheiros. E você que nos acompanha, acho que vale a pena a gente refletir e mais uma vez lembrar que aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos e temos um corpo físico. Então, acho que isso muda muito a visão da nossa realidade, né? O mundo em que vivemos e a nossa constituição, o que realmente somos. Porque muitos de nós ainda nos referimos ao espírito como se tivéssemos um espírito. Então eu falo, o meu espírito faz tal coisa, o meu espírito fez isso, fez aquilo, o meu espírito sentiu, né? Não, eu é que sou o espírito que tenho um corpo físico. Então esse corpo físico morre, volta para a natureza, conforme o tempo necessário, e eu, espírito, com o meu perispírito, que é parte integrante de mim, retorno ao mundo espiritual. Então, todas as experiências que nós passamos são nossas de espíritos, não são para o corpo, porque se fossem para o corpo, morreriam com o corpo, né? Os relacionamentos, a aprendizagem, os acertos e os erros, aí seria uma perda, né? Porque você, se morresse com o corpo, perderia essa experiência. Não, ela retorna conosco ao mundo espiritual. Isso é muito importante a gente entender isso. Então, os problemas que enfrentamos são nossos como espíritos. E a aprendizagem com eles é nossa e retorna conosco ao mundo espiritual. E também o outro também é um espírito. Nosso próximo é um espírito. Nossos familiares são espíritos, cada um na sua condição de aprendizagem, de maturidade intelectual, moral. Acho que ajuda muito a relevar mais os erros alheios, a melhorarmos os nossos relacionamentos. Então, né, Osmar, todos nós pensamos, né? Todos nós, como espíritos, pensamos. E aí eu queria comentar com o ouvinte sobre um livro de Leon Denis chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai tratar sobre o pensamento e sobre a vontade. E no capítulo 23, ele fala sobre o pensamento e ele inicia assim: o pensamento é criador. Então nós somos co-criadores, né? Deus nos criou e nós somos co-criadores, porque criamos através do nosso pensamento. E depois a gente vai ver essa criação, pensamento na Gênese. Daí ele complementa assim: assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada.
Então, ele está chamando a atenção para nós com relação ao nosso pensamento, né? Então, aí fica uma reflexão já para os nossos ouvintes. O que nós estamos pensando, já que o nosso pensamento é criador, o que nós criamos na nossa psicosfera? Porque, como Osmar bem disse, nós nos relacionamos e nos relacionamos com outros espíritos, conosco mesmo, com o Criador e com outros espíritos. Por isso que ele fala que é uma tarefa, é uma missão dos obreiros do pensamento. Quem são esses obreiros do pensamento, dos pensamentos? Nós, né? E ele fala assim, ao mesmo tempo é grande, temível e sagrada. Temível porque você faz o seu pensamento, os seus atos, né? Então, nós temos um desejo, pensamos, esse pensamento, ele a princípio, ele não tem intensidade, quem vai dar intensidade a ele é a vontade, e aí nós podemos cometer a ação. Aí quando acontece a ação, por isso que ele fala que é grande e temível, se for e sagrada. Se for para o bem, né, se o nosso pensamento está voltado para o bem, eu vou estar criando, né, formas, pensamentos de harmonia, né, de saúde física e mental. Se não for, eu estou criando formas, pensamentos de sombras. Então, a responsabilidade é nossa através do pensamento que eu emito. Então, aquele pensamento vicioso, né, de vitimização, de tudo acontece comigo, de que Deus me castiga, de que o que será que eu cometi para estar sofrendo tanto? Quer dizer, eu fico me embrenhando nas sombras, né? E aí eu tenho influenciações também de outros espíritos que vibram na mesma sintonia. Mas ao mesmo tempo, se o meu pensamento, eu imito pensamento de vibrações elevadas através de uma prece, ou ouvindo esse podcast, numa conversa elevada com outro amigo, o meu pensamento, aí ele se sintoniza com pensamentos do mesmo teor, né? Então, claro, o mentor espiritual sempre está ao nosso lado, os bons espíritos sempre estão ao nosso lado. Precisamos criar essa sintonia, e é o pensamento que cria a sintonia. E eu acho isso muito legal, né? Porque a gente tem um exemplo dessa sintonia de pensamento muito interessante no filme do Nosso Lar, né? Logo no começo do filme, quando André Luiz entra num turbilhão de pensamentos menos elevados e é levado de volta ao umbral, né? É uma representação muito interessante porque o pensamento para o espírito desencarnado são como mãos, né? Como os braços e as pernas. Então, aonde eu penso, eu estou. É a questão da sintonia que a Kátia estava falando. E aí, naquela representação, eu acho fantástico, porque ele entra naquele turbilhão quando ele vê a esposa, se eu não me engano, junto com o novo marido dela. E aí ele entra naquele turbilhão de pensamentos e volta para o umbral. E depois ele consegue se reequilibrar, né? Aquele pensamento e voltar ao nosso lar. E isso é bastante interessante, porque mostra, exemplifica muito o que a Kátia está falando em relação à vibração, em relação à sintonia, né? Onde que eu tô ligado? Tem uma companheira da nossa casa espírita que fala que a gente tem. O pensamento é como se fossem os dois braços, assim, né? Então a gente pode estar com os dois braços elevados ao céu, pedindo ajuda ou, né, agradecendo a Deus. Podemos estar com os dois braços voltados para baixo, né? Então naquela materialidade, né? Naquele pensamento corriqueiro do dia a dia, na correria, às vezes com pensamentos de raiva, de rancor, né? E temos que vigiar, né, o nosso pensamento para que essa sintonia ela consiga estar sempre adequada com aquilo que a gente entende como sendo ideal, né? E o que essa ideia traz de esperança, né? Como você falou, Adriano, o filme Nosso Lar mostra como o André Luiz vai rapidamente para o umbral, em termos mentais, e sai dele rapidamente quando ele pensa que já é um novo espírito, que está diferente, né? Mudou de postura. E muda a postura dele em relação à esposa que tem um novo marido.
Então, isso demonstra que o umbral é uma condição vibratória, não é necessariamente geográfico e obrigatório, como algumas pessoas podem pensar, né? O André Luiz traz um exemplo, mas não é a regra. A regra é o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, quando nos diz sobre os relacionamentos e os pensamentos. André Luiz traz também esse conceito, né? E ele traz o exemplo dele. As pessoas acham que o exemplo dele é a regra. Não, o exemplo dele é um exemplo, é a vida dele. Não dá para eu pensar que eu terei a mesma condição espiritual após a morte que ele, porque eu não tenho a mesma vida que ele teve. Então, a regra está no Livro dos Espíritos, nas questões 159 seguintes, que mostram as questões do pensamento, da conduta de cada um e das obras que realiza, né? Então, do bem que se faz, que proporciona equilíbrio espiritual. Então, o André Luiz mostra que o umbral é uma condição espiritual, não é obrigatória. E aí vai uma outra questão, né? Como é que estão os nossos pensamentos? E eu estou acionando a minha vontade para direcionar os meus pensamentos, né? Uma outra questão para a gente pensar. Acho que uma coisa que o Osmar falou também é bem interessante, né? Porque o momento do desencarne é o momento onde o nosso pensamento, não propriamente o momento, né? Mas o quando desencarnado é o momento em que nós estamos com o pensamento mais livre da matéria. Então, quanto mais livre da matéria esse pensamento está, mais suscetível a qualquer tipo de interferência também nós estamos, né? Então, como o Osmar falou, do André Luiz é um exemplo, né? É uma relação, não é a regra, mas o que a gente também tem que ter em mente é que nós, aqui encarnados, estamos sujeitos a essas vibrações, seja elas elevadas ou elas mais com sintonias menos elevadas, e o que nós temos é que sempre estar atentos a isso, né? E isso, tudo só depende da gente, né? Essas vibrações só dependem da gente e da nossa situação como espírito, seja encarnado ou desencarnado. E nós vamos ver lá na Gênese, lá no capítulo 14, né, que fala sobre os fluidos, tem um item 13, que é da ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento, que diz assim, no item 13: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, falando de modo apropriado, a atmosfera dos seres espirituais. E diz assim: são um elemento do qual extraem os materiais sobre os quais operam. É o ambiente no qual se passam os fenômenos especiais perceptíveis pela visão e audição do espírito, e que escapam aos sentidos impressionados unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e por seus efeitos. É, enfim, veículo do pensamento como o ar é o veículo do som. Então, os fluidos espirituais são esse veículo, né? E que constitui um dos estados do fluido cósmico universal. É por isso que o Guilherme falou assim que desencarnado, como nós não estamos a cargo da matéria, né? Você, toda essa influência, ela é muito mais perceptível na condição do desencarnado, como aconteceu, que todo mundo, né, os exemplos que foram do filme Nosso Lar, né? E o André Luiz nesse momento estava desencarnado, né? E ele sofre essa influência do pensamento imediatamente. Então ele muda de local. Na verdade, por que ele muda de local? Porque muda o pensamento, né? Ele estava no Nosso Lar e de repente ele se encontra no umbral, volta ao umbral, né? Por quê? Porque ele volta aquele pensamento das sombras através do ciúme, né? Porque naquele momento ele é tomado pelo ciúme, ou seja, as nossas sensações grosseiras. E isso acontece conosco mesmo estando na matéria. Nós temos essas sensações grosseiras também. E ao passar por essas sensações, nós modificamos o nosso teor vibratório através do pensamento. Um pensamento egoísta,
um pensamento de inveja, de intolerância, impaciência, tudo isso muda o nosso padrão vibratório, né? Mas, em contrapartida, quando você faz uma oração, né, aquela oração que sai do coração, aquela prece sentida, esse sentimento imediatamente se liga ao plano espiritual, àqueles companheiros que nos assistem a todo momento e vêm ao nosso encontro. Então, às vezes, a gente fala assim: como que eu sou amparado pela espiritualidade? Através do nosso pensamento. Modifica o pensamento, e isso é um exercício, mudança de pensamento é um exercício constante. Quando perceber que está num pensamento de um teor mais baixo, procurar modificar. E às vezes a modificação ela se faz de forma mecânica mesmo. Às vezes é necessário pegar um livro de teor elevado, sei lá, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa ler 24 páginas, o livro inteiro. Lê uma frase, né? Essa uma frase, lê e pode ser até em voz alta, lê e vai refletir sobre aquilo. Automaticamente o pensamento vai modificando. Então nós temos recursos, conhecendo o Espiritismo, nos conhecendo, nós vamos nos abastecendo de O Espiritismo, como ciência que mostra os nossos atributos, né? Então, acho que é importante pensar nisso. O pensamento é uma onda eletromagnética, é um campo energético que entra em sintonia com outros pensamentos, de encarnados e desencarnados. Tanto nós estando encarnados, quando estivermos desencarnados. Haverá ainda assim e sempre essa sintonia entre nós, por afinidades, por interesses, por pensamentos, por sentimentos. Então, mais do que nunca é importante lembrar do ensino de Jesus, vigiai e orai, para não cair em tentações, porque a prece, como a Kátia lembrou, faz essa modulação do nosso pensamento e do nosso sentimento. O que nos traz esperança, porque assim, acionando a minha vontade, eu posso deliberadamente melhorar meus pensamentos e sentimentos. Eu posso escolher melhorar pensamentos e sentimentos. Então, evitando comentários, evitando reclamações, evitando comentários maldosos, evitando fake news, né, mentiras que vão prejudicar as pessoas, enfim. Também porque esses pensamentos nos atingem em primeiro lugar, depois atingem os outros, mas nos atingem. Então, isso nos mantém num círculo vicioso, inferior, de vibrações inferiores. Então, olha como é importante a gente entender nesse atributo essencial que nós, como espíritos, temos, que é o pensamento e a vontade, tanto enquanto encarnados, quanto como desencarnados. O Osmar lembrou bem da questão do sentimento, né, Osmar? Então, assim, o pensamento, ele é neutro em si, né? E aí, quando ele é envolvido por essa sensação, ele que vai dar essa intensidade. E através da vontade, eu pratico a ação. Então, essa vontade fortalecida para o bem, Leon Denis também vai falar um pouquinho sobre a vontade, e eu gosto de uma frase que Leon Denis fala. Ele fala assim: querer é poder. Então, e às vezes a gente ouve pessoas falarem assim: tome cuidado com o que você quer, porque isso pode se tornar realidade. Então, o Osmar falou assim, que tudo está nas nossas mãos através da escolha. Nós sabemos escolher, nós precisamos saber o que queremos. Querer, aqui, quando o Leon Denis fala querer é poder, ele está querendo dizer um querer, não da materialidade, é muito mais do que isso. Porque o querer da materialidade, até nós sabemos, né? Nós conhecemos e muito bem, mas ele fala, ele completa a frase assim: querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. Então, quando nós falamos em cura, né? A sua fé te curou, que Jesus realmente é através da vontade fortalecida. As pessoas que se encontram adoecidas,
psiquicamente, a primeira coisa que elas falam é: eu perdi a vontade. Né? Então, ela fica com a escolha, o poder de decisão comprometida. Então, fortalecer a vontade para o espírito é esse poder. Então, nós temos também o poder. E esse poder é o poder da escolha de saber o que nós queremos. E ele diz assim: sabe que tudo que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente. Então, eu querer o bem ou o mal, eu posso realizar qualquer um dos dois através da vontade. Então, que eu queira escolher através da vontade o bem. Então, vejam como muda tudo, o que, as concepções de escolha da nossa existência. Porque, veja bem, gente, às vezes é coisinha boba. Ah, sei lá, pedem para você escolher alguma coisa. E o indivíduo fala assim: não, vou deixar para outro escolher. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço na minha existência. Isso é muito importante. Para reforçar essa visão espírita da vida após a morte, do que encontraremos após a morte, eu sugiro aos nossos amigos que nos acompanham ler e reler as questões 149 e seguinte do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, na questão, porque Kardec vai abordar aí o que acontece com a vida no processo da desencarnação e no mundo espiritual, né? Então, na 164, ele pergunta o seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ele chama de perturbação esse processo de desencarnação e da adaptação do espírito ao mundo espiritual. Não quer dizer necessariamente estar perturbado no processo de desequilíbrio inferior. Não, perturbação para ele é processo de adaptação. Ele pergunta se esse processo de adaptação é a mesma duração e mesma intensidade para qualquer espírito. E os espíritos dizem que não, porque depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, gostaria de convidar o amigo ouvinte a refletir profundamente nessa resposta, porque ela é um verdadeiro tratado de vida no mundo espiritual, porque ele fala da elevação de cada um, ele fala da purificação, aquele que está purificado se reconhece imediatamente, porque já se libertou da matéria, e fala do homem carnal que não tem a consciência pura e guarda a impressão da matéria. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Será que eu sou um espírito ainda muito vinculado à matéria, no sentido de estar escravizado a ela? Estar apegado a ela e às coisas e às pessoas? Será que eu ainda não estou com a minha consciência plenamente tranquila e eu posso ficar com ela tranquila a qualquer instante quando eu me proponho a reconstituir e refazer no bem algo que eu tenha feito de forma equivocada, prejudicando o meu semelhante? Então sempre dá tempo para melhorar as questões de consciência. Aí fica a dica então, né? É um verdadeiro tratado e um roteiro de preparo para a vida no mundo espiritual, que a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai voltar para ela. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. A Kátia falou um pouco sobre as doenças da mente, né? Sobre a dificuldade que isso gera, às vezes na força de vontade, no pensamento, né? Por exemplo, a depressão, que é algo que assola aí milhares de pessoas e que a gente vê que é um ciclo, né? Que a pessoa entra e ela não consegue, tem dificuldade de romper com aquele ciclo vibratório, aquele ciclo de pensamento. Como que o espírito, né? Nós, enquanto espírito encarnados, conseguimos aí juntar essa força para superar esse tipo de problema, esse tipo de situação. Na verdade, né, Adriano, a gente tem que pensar que, como encarnado, nós somos corpo e espírito, né? Então é lógico que a pessoa que está passando por um período
de melancolia, que é falar o evangelho, que é a depressão, ela deve procurar psiquiatra, ela deve fazer o tratamento é, médico, mas ela também deve procurar a casa espírita e fazer o tratamento do passe, o tratamento do atendimento fraterno, é, reuniões públicas. Ela deve ser acolhida na casa espírita e passar pelos tratamentos. Então, ela vai passar, já que é corpo e espírito, pelo tratamento material, físico e o tratamento espiritual, para que ela possa se harmonizar, né? E isso é um processo e que demanda paciência, demanda bastante atenção, e a gente tem que lembrar que já que o corpo necessita também do tratamento médico, às vezes também de medicação, porque às vezes pode também estar havendo uma influenciação espiritual, e às vezes com a medicação isso pode amenizar essa influenciação. De que maneira? A medicação pode modificar o teor vibratório do pensamento desse ser. E aí o espírito se afasta um pouco, aí dá o tempo da pessoa, né, que está em tratamento espiritual, se fortalecer, né, e ela mesma se desvincular dessas intervenções espirituais que ela possa estar passando. Mas é lógico que nunca descuide o tratamento médico, físico e espiritual. Só complementar uma coisa que a Kátia falou, eu acho que assim, pensamento é manipulação, né? É a capacidade que nós temos de manipular a energia, de manipular até mesmo a matéria. E não há matéria mais próxima do nosso pensamento que o nosso próprio corpo, né? Então, é aquela célula, que nós podemos manipular com o nosso pensamento, e que vai refletir fisicamente o que acontece no nosso pensamento. Então, a medicina, ela tem o seu valor mediante o fato que ela colabora com o que o espiritismo vem trazer, né? Então, o uso de medicamentos, de fitoterápicos, tudo isso nos serve também para nos auxiliar, né? Mas, com certeza, o pensamento, a mudança de vibração é essencial para essas mudanças físicas no nosso corpo, né? Eu ia sugerir a leitura para o nosso ouvinte de 2 livros espíritas sobre depressão. Um deles é Vitória sobre a Depressão, de Joana de Anjos, pelo Divaldo Franco, e o outro é Depressão, Doença da Alma, do Dr. Francisco Cajazeiras, que é um médico de Fortaleza. Muito importantes esses livros. Para quem quiser também, nós temos no nosso canal no YouTube, na nossa casa Irmã Francisca, nós temos um vídeo nosso de live sobre depressão e também palestras online em outros canais no YouTube sobre depressão. Pode procurar Depressão na Visão Espírita pelo YouTube. E, como sempre, nós deixamos algumas bibliografias, o Osmar citou algumas bastante importantes aí sobre a depressão, mas também queria reforçar o problema do ser, do destino e da dor, que já foi citado aqui pela Kátia, o próprio Livro dos Espíritos, né, que a gente sabe que é uma das bibliografias mais confiáveis, né, que nós devemos sempre consultar, o Pensamento e Vida, do Emmanuel com Chico Xavier, e o Nosso Lar, né, que fala um pouco também sobre a questão de pensamento, sintonia, que citamos aqui através do filme. Agradecemos aí a participação de todos vocês, reforçando que nós temos o canal do e-mail, né, para vocês entrarem em contato conosco. O e-mail é espiritismoem30@gmail.com. Aguardamos o contato de vocês para que a gente possa trocar ideias aí também de forma mais direta. Queria aproveitar para mandar um abraço fraterno à nossa querida Heloísa Pires, que nos acompanha no nosso canal aqui também no YouTube e no Spotify, com o nosso podcast. Nosso amigo Jaime, aqui de Sorocaba também, e outros tantos companheiros, Marlon, né, Sinésio, que estão nos acompanhando aqui, e de outros países, inclusive. Um abraço a todos. Eu quero mandar um abraço para a Rosimena, que tem curtido bastante. É isso então, pessoal. Obrigado por tudo
pela nossa reflexão de hoje. Nos vemos na próxima semana.